Rafael fez algo que partiu o invisível. Aquela tarde começou como tantas outras, mas o que aconteceu naquele banheiro mudou tudo. Ele disse um nome, baixinho, sem saber que não estava sozinho. E esse nome era o dele. Durante semanas, Rafael tinha frequentado o apartamento de Tiago quase como um segundo lar. Tiago, 23 anos, achava isso natural. Tinham-se conhecido através do primo dele. Com o tempo, passaram a conversar diariamente. Rafael, com 19 anos, parecia leve, espontâneo. Trazia sempre uma energia que preenchia o espaço. Tiago não via nada de mais nisso. Até aquele sábado. Naquele fim de semana, Rafael chegou com o costumeiro jeito despreocupado. Jogou a mochila no canto da sala e perguntou se podiam pedir comida. Riram de uma série qualquer, dividiram refrigerante, jogaram cartas. Quando a noite caiu, Rafael pediu para dormir ali mesmo. Era comum. Tiago preparou um colchão no quarto de hóspedes e foi dormir tranquilo. No dia seguinte, Tiago saiu cedo para comprar pão e iogurte. Não demorou mais do que 15 minutos. Ao retornar, notou que a casa permanecia em silêncio. A música ainda tocava baixinho, vinda da coluna no canto. Ele chamou por Rafael. Nenhuma resposta. Pensando que ele ainda estivesse dormindo, Tiago seguiu em direção ao corredor. A luz do banheiro estava acesa. Tiago, distraído, empurrou a porta. Não esperava ver nada, mas o que viu congelou seus movimentos. Rafael estava em frente ao espelho, de costas, com as mãos apoiadas na bancada. Parecia respirar fundo, pensativo. Sobre o balcão, repousava um frasco de perfume que Tiago usara na noite anterior. Foi então que ouviu. Rafael murmurou um nome. Não qualquer nome. O dele. A um sussurro suave, como se dissesse algo proibido. Tiago recuou imediatamente, fechando a porta sem barulho. Seu coração acelerou. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquela cena parecia pequena, mas carregava uma densidade nova. Aquilo parecia amizade, talvez fosse outra coisa. E isso deixou-a alerta. Tentando manter a normalidade, Tiago voltou à cozinha e preparou o café. Quando Rafael apareceu, com a mesma naturalidade de sempre, Tiago o observou com um novo olhar. Rafael brincou sobre o pão, perguntou sobre um jogo. Tiago respondeu, mas estava distraído. O que ele havia ouvido não saía de sua mente. Ao longo da manhã, os dois seguiram com as atividades rotineiras. Lavaram louça, viram vídeos, comentaram sobre música. Mas algo mudara. A forma como Rafael o observava, os silêncios entre as frases, as pausas longas nos sorrisos. Tiago começava a conectar momentos passados. As madrugadas em que Rafael insistia em conversar, os elogios pareciam fora de contexto, o jeito como se aproximava no sofá. Coisas que ele ignorava, agora ganhavam outro peso. A tarde chegou e Tiago tentou agir normalmente. Mas não conseguia parar de pensar na forma como Rafael dissera seu nome. Com uma delicadeza que não combinava com brincadeira. Aquilo fora sincero. E isso exigia respostas. Durante o lanche, Tiago finalmente falou. Comentou, como quem não quer nada, que voltara mais cedo e tinha visto Rafael no banheiro. Não deu detalhes. Apenas mencionou que ouvira algo. Rafael congelou. A colher parou no ar. Seus olhos encontraram os de Tiago. E ele soube. Não precisava de confirmação. Estava tudo ali, no silêncio. Mais tarde, Rafael levantou-se e disse que precisava ir. Disse que tinha esquecido um compromisso. Tiago não contestou. Apenas o acompanhou até a porta. Quando Rafael se virou para sair, hesitou por um instante. Depois foi. Naquele fim de dia, Tiago ficou sozinho. A casa parecia grande demais. Os ruídos normais pareciam altos. A caneca de Rafael ainda estava na pia. O controle remoto, onde ele deixava sempre. Tudo lembrava sua presença. E Tiago começava a perceber que talvez sempre tivesse sabido. Mas agora não podia mais fingir. Sentado no sofá, ele revisitou cada conversa, cada gesto, cada momento em que o toque de Rafael durou mais do que necessário. O que era amizade talvez fosse outra coisa. E o medo não era de rejeitar. Era de descobrir o que aquilo despertava nele. E o que fazer com isso? Aquela noite passou em branco. E nada mais parecia igual. 2 dias passaram desde que Rafael saiu daquele apartamento. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Tiago pensou em escrever várias vezes, mas sempre apagava antes de enviar. Dentro dele, a confusão crescia. A cena no espelho, o nome sussurrado, a maneira como Rafael hesitou na porta, tudo isso se repetia como um ciclo interminável. Naquela terça-feira, Tiago decidiu sair. Não queria ficar preso entre paredes que ecoavam lembranças.
Caminhou até o parque onde costumavam conversar, dividindo batatas fritas e histórias aleatórias. O banco estava vazio. O frio cortava o vento, mas ele permaneceu ali. Pensava se Rafael também se lembrava daquele lugar. Pensava se também estava tentando entender o que fazer com tudo aquilo. No fim da tarde, ao chegar em casa, Tiago encontrou uma mensagem. Era curta. Desculpa por antes. Eu precisava dizer a verdade. Sem pensar muito, ele respondeu. Você não arruinou nada. Eu só preciso entender o que isso significa. Minutos depois, outra mensagem chegou. Podemos conversar? Só conversar. Tiago hesitou por alguns segundos. Depois digitou. Pode vir. Quando Rafael chegou, não havia mochila, nem sorrisos. Estava com o cabelo um pouco bagunçado pela brisa, os olhos cansados. Tiago abriu a porta em silêncio e deu espaço para ele entrar. Sentaram-se no sofá, em lados opostos, como se houvesse um abismo entre eles. Rafael olhou para o chão antes de falar. Disse que não tinha planejado dizer o nome, que costumava repetir em pensamento, sem querer, que fazia isso quando estava sozinho. E naquele dia, achou que estava. Tiago ouviu tudo sem interromper. Não sabia como reagir, mas não queria que Rafael se sentisse exposto. Quando respondeu, sua voz saiu mais baixa do que esperava. Disse que vinha tentando não sentir nada, que se esforçava para ver tudo apenas como amizade. Mas agora não tinha mais certeza. Rafael levantou os olhos. Havia surpresa, mas também um alívio discreto. Ele disse que não esperava nada, que não queria forçar nenhuma situação, que se sentia seguro com Tiago. Era isso que mais importava. Tiago perguntou então por que Rafael tinha guardado isso por tanto tempo. E Rafael respondeu que nunca soube se teria uma chance, que achava mais fácil apenas estar por perto, esperando que Tiago visse, sentisse, percebesse, que cada gesto, cada visita, era uma tentativa muda de ser notado de outra forma. Tiago escutava com atenção. Pensava nos últimos meses, nos filmes vistos lado a lado, nas conversas madrugada adentro, nos silêncios que agora pareciam gritantes. Tudo fazia mais sentido do que gostaria de admitir. O tempo passou devagar naquela sala. Nenhum dos dois tentava preencher o espaço. Até que Rafael disse, com voz serena, que talvez fosse melhor se afastarem por um tempo, que não queria causar desconforto. Tiago balançou a cabeça. Disse que não era desconforto. Era medo. Medo do que aquilo podia significar, do que poderia mudar. E, principalmente, do que poderia despertar nele mesmo. Rafael se levantou. Agradeceu pelo espaço. Disse que estava aliviado por não ter sido rejeitado. E antes de abrir a porta, virou-se e completou. Eu não esperava que você sentisse igual. Só queria que você soubesse que era importante. Que sempre foi. Quando a porta se fechou, Tiago permaneceu sentado. Sentia um peso no peito, mas não era dor. Era uma mistura de alívio e incerteza. Sabia que algo tinha mudado, que não podia mais voltar atrás. Naquela noite, deitado na cama, pensou no que Rafael dissera. Em como fora corajoso. Em como seria mais fácil ignorar tudo. Fingir que nada aconteceu. Mas ele não queria mais fugir. O celular ficou ao lado do travesseiro. Não havia mensagens novas. Mesmo assim, Tiago pegou e escreveu. Eu estou pensando em você. Mas não enviou. Apenas olhou para a tela. Depois apagou. Porque agora ele sabia. Algumas verdades não precisam ser ditas de imediato. Elas apenas precisam ser sentidas. No terceiro dia, Tiago acordou antes do despertador. A luz atravessava as persianas, mas sua atenção estava em outro lugar. Sonhara com Rafael, mas não lembrava dos detalhes. Apenas a sensação persistia, algo por resolver. Durante o café, tentou se concentrar no trabalho, nas tarefas, em qualquer coisa, mas tudo lembrava Rafael. A caneca favorita que ele usava ainda estava no escorredor. O pacote de bolachas que ele trouxe da última vez permanecia aberto no armário. Tudo estava no mesmo lugar. E mesmo sem mensagens, Tiago sentia a presença dele por toda parte. Naquela tarde, decidiu sair de novo. Pegou o casaco e foi até a papelaria do bairro, onde Rafael gostava de comprar cadernos aleatórios. Ao passar pela vitrine, viu seu reflexo e, por um segundo, pensou que era Rafael quem vinha na direção contrária. Mas era só um desconhecido. Essa ilusão bastou para provocar algo nele, uma urgência. Voltou para casa. Abriu o celular. Pensou em ligar, mas hesitou. Em vez disso, escreveu: Vamos dar uma caminhada hoje à noite. A resposta veio rápida. Sim. Onde? Tiago sugeriu o parque. Rafael confirmou.
Não houve emojis, nem desculpas. Apenas duas pessoas precisavam caminhar lado a lado, mesmo sem saber para onde. Encontraram-se perto do chafariz. Nenhum dos dois sorriu. Apenas olharam por um instante e começaram a andar. O silêncio os acompanhou por vários minutos. Era um silêncio cheio, denso, mas não hostil. Tiago foi o primeiro a falar. Disse que tinha medo de perder o que tinham. Medo de que tudo ficasse estranho. Rafael respondeu que compartilhava o mesmo receio. Que nunca quis confundir, mas também não conseguia esconder. Pararam próximos a uma das árvores antigas do parque. Tiago encostou-se no tronco e encarou Rafael. Disse que não sabia ao certo o que sentia, mas que a falta que sentiu nesses dias era real. Rafael escutava com atenção, sem interromper. Então Tiago perguntou se ele já tinha imaginado os dois juntos. Rafael respondeu que sim, diversas vezes. Que pensava nisso antes de dormir. Que às vezes, quando estavam no mesmo ambiente, era difícil se concentrar. Mas nunca passou do pensamento. Tiago não sabia o que dizer. Então ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque queria sentir. Olhou em volta. As folhas no chão. O som leve da cidade ao fundo. Tudo parecia continuar igual. Mas dentro dele, algo se movia. Rafael perguntou então, com uma sinceridade quase infantil. Você quer tentar entender isso comigo? Sem pressa, sem promessas. Só entender. Tiago não respondeu de imediato. Deu alguns passos, olhou para o caminho à frente. Depois voltou-se para Rafael e disse que sim, que queria entender, que não queria mais fugir. Voltaram andando devagar. Rafael não tentou segurar sua mão, não se aproximou demais. Apenas caminhou ao lado. E isso bastava. Na frente do prédio, antes de se despedirem, Tiago disse que não sabia onde tudo aquilo os levaria. Mas pela primeira vez, sentia que não estava sozinho em sua confusão. Rafael assentiu. Disse que também sentia assim. Naquela noite, Tiago dormiu melhor. Não porque tudo estava resolvido, mas porque finalmente havia um caminho. Não mais perguntas isoladas. Agora, pelo menos, havia duas pessoas caminhando na mesma direção. No fim daquela semana, Rafael voltou a aparecer. Não avisou. Apenas tocou a campainha com as mãos no bolso e o rosto contido. Tiago abriu a porta com certa surpresa, mas não o impediu de entrar. A presença dele não causava mais estranhamento. Causava inquietação. Sentaram-se na varanda. O sol começava a cair por trás dos prédios. Rafael falou primeiro. Disse que andava pensando muito. Que aquela confissão não era só sobre gostar ou não gostar. Era sobre o que isso significava para ele. Que se sentia dividido entre o medo de perder Tiago e o medo de finalmente ser visto. Tiago escutava em silêncio. Também havia pensado bastante. E apesar de todo o caos interno, havia algo novo. Ele sentia falta. Não da ideia de Rafael, mas dele mesmo. Da forma como olhava, como falava, como preenchia os espaços. Nos dias seguintes, os encontros tornaram mais frequentes. Sem promessas, sem declarações. Apenas presença. Cafés simples, caminhadas curtas, silêncios compartilhados. Mas também começaram os olhares mais longos. As palavras medidas. A vontade de dizer algo que ainda não sabia como nomear. Tiago começava a sentir o peso da escolha. Era como se estivesse diante de um limite invisível, cruzar ou recuar. Rafael não pressionava, mas esperava. E Tiago percebia. Percebia porque também esperava. Algo, algum gesto, alguma confirmação de que estavam mesmo no mesmo caminho. A uma tarde de domingo, estavam os dois sentados no mesmo sofá onde tudo começou. Rafael olhava para a TV, mas não prestava atenção. Tiago também não. Havia uma tensão densa entre eles. Não de desconforto, mas de espera. Tiago rompeu o silêncio. Disse que precisava ser honesto. Que desde tudo começou, vinha tentando entender o que sentia. Que não era fácil. Que havia medo, dúvidas, mas também havia algo que crescia todas as vezes que Rafael entrava pelaquela porta. Rafael o encarou. Disse que entendia. Que nunca esperou declarações. Mas que o que sentia não era leve. Era real. E que se Tiago não conseguisse corresponder, ele aceitaria. Mas precisava saber. Aquele momento foi um divisor. Tiago ficou em silêncio por longos segundos. Depois disse que não podia dar respostas completas. Mas queria tentar. Que não queria continuar fingindo que não via o que estava diante dele. Rafael assentiu. Não sorriu. Apenas respirou fundo, como se tirasse um peso do peito. Disse que aquilo bastava. Que não precisavam de rótulos. Apenas honestidade. Mas não foi tão simples.
Dias depois, Tiago recebeu uma ligação inesperada. Era a mãe de Rafael. Ela perguntava por ele. Disse que o filho estava distante. Estranho. Queria saber se estava tudo bem. Tiago hesitou. Não sabia o que responder. Não sabia se Rafael havia compartilhado algo com a família. E tampouco sabia se podia ser parte disso. Quando Rafael apareceu naquela noite, Tiago contou sobre a ligação. Rafael congelou. Disse que não tinha contado nada. Que sua família não entenderia. Que preferia manter tudo escondido. Tiago entendeu, mas isso o afetou. Começou a questionar se era justo viver algo tão importante na sombra. Se estava preparado para ser segredo. Rafael tentou explicar. Disse que não era sobre vergonha. Era sobre proteção. Que já havia tentado se abrir antes e pagou um preço alto. Essa conversa foi o ponto de virada. Não houve briga, mas houve distância. Nos dias seguintes, os silêncios voltaram. Mas agora, não eram cômodos. Eram cheios de dúvidas. Tiago começava a se perguntar se aquele caminho era viável. Se era suficiente viver por metades. Rafael também percebia isso. Mas não sabia o que fazer. Não queria perder, mas tampouco sabia como continuar. Naquela sexta-feira, ao final da tarde, sentaram-se novamente frente a frente. Tiago disse que não queria forçar nada, mas que também não queria se perder. Rafael respondeu que entendia. E pela primeira vez, disse que talvez precisasse de tempo. Foi uma despedida sem palavras definitivas, mas com a consciência de que algo estava se fechando. Pelo menos por agora. Os dias que seguiram foram diferentes. Tiago sentia a ausência de Rafael não como um vazio qualquer, mas como uma pausa carregada de significado. Não houve mensagens, nem ligações. Era como se ambos entendessem que o espaço agora era necessário. E ainda assim, cada gesto cotidiano parecia lembrar que algo tinha ficado suspenso no ar. Tiago tentava preencher seus dias com tarefas, conversas com colegas, séries antigas que costumava assistir quando queria fugir dos pensamentos. Mas mesmo com todo o esforço, cada objeto em casa parecia carregar a memória recente. O controle remoto sobre o braço do sofá, a caneca azul desbotada que Rafael preferia, o casaco que ele esqueceu e que Tiago ainda não teve coragem de devolver. Tudo tinha um cheiro da ausência. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava uma pilha de papéis antigos na escrivaninha, Tiago encontrou um bilhete que Rafael havia deixado meses antes. Era algo bobo, um agradecimento por ter emprestado um livro, mas a letra, o jeito simples, tudo naquele pedaço de papel reativou uma saudade funda. Ele ficou olhando para o bilhete por um longo tempo antes de guardá-lo de volta na gaveta. Naquela mesma noite, sonhou com Rafael. No sonho, estavam sentados na beira de um lago, em silêncio, apenas escutando o vento. Era um silêncio calmo, diferente dos que andava vivendo. Ao acordar, teve a sensação de que aquele silêncio dizia mais do que qualquer conversa interrompida. Resolveu então escrever. Não para cobrar, não para exigir, apenas para dizer: espero que você esteja bem. Não esperava resposta, mas ela veio. Eu estou tentando ficar bem. Penso em você. Obrigado por respeitar o meu tempo. Aquela resposta não era um recomeço, mas era uma ponte. E isso bastava. 3 dias depois, encontraram-se por acaso. Foi numa rua do centro, em frente a uma banca de jornais. Os olhares cruzaram antes mesmo de perceberem. Rafael sorriu com timidez. Tiago retribuiu. Não houve abraço. Não houve promessas. Apenas 2 rostos que se reconheciam além das palavras. Conversaram rapidamente. Coisas simples. Como estava o trabalho, como andava a faculdade. Mas havia uma nova calma entre eles. Como se a pressão tivesse diminuído. Como se o que restasse agora fosse apenas o respeito por tudo que compartilharam. Dias depois, Rafael enviou uma mensagem inesperada. Lembrei de você hoje. Estava passando pela lanchonete onde rimos tanto da senhora que confundeu nossos pedidos. Foi bom lembrar. Tiago respondeu com um sorriso digitado. Eu também lembro daquele dia. A gente não parava de rir. E assim, aos poucos, retomaram um contato leve. Sem cobranças. Sem expectativas. Apenas lembranças compartilhadas que surgiam aqui e ali, como pequenas confirmações que algo bom existiu entre eles. E ainda existia, de outro jeito. Certa tarde, Tiago decidiu voltar ao parque onde conversaram pela primeira vez sobre o que sentiam. Sentou-se no mesmo banco, levou o mesmo chá que costumava levar quando estava com Rafael. Não o esperava ali, mas, de certa forma, sentia sua presença. Fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Pensou em tudo que viveram. No insício silencioso, nas hesitações, nas coragens pequenas.
Pensou em como foi importante se permitir sentir, em como foi essencial ouvir, mesmo sem entender tudo. E, principalmente, em como foi forte escolher não fugir. Naquela noite, ao voltar para casa, Tiago olhou para o espelho do banheiro, o mesmo onde tudo começou, e não viu apenas seu reflexo. Viu a trajetória de dois jovens que aprenderam juntos a nomear o que sentiam, que enfrentaram o medo, o desejo, o silêncio, que tiveram coragem de escutar mesmo quando era difícil. Ele entendeu, enfim, que amadurecer também é saber quando parar, que nem toda aproximação precisa se transformar em romance, que às vezes o que se constrói entre dois corações é a coragem de se reconhecerem e deixar o outro seguir. Meses depois, Rafael mandou uma única mensagem: agradeço por tudo. Você foi mais importante do que imagina. Tiago respondeu com apenas 2 palavras: eu sei. E naquele instante, compreendeu que a paz não vinha da certeza de um final feliz, mas da honestidade com que ambos viveram cada escolha. Que o amor, quando sincero, deixa marcas boas, mesmo quando não fica.